Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Boa noite, gente boa. Muito bem, como os irmãos passaram nesta semana abençoada, com certeza. Depois de um estudo abençoado hoje pela manhã, estamos juntos para uma grande celebração. Cada culto, irmãos, vem a ser para nós uma celebração. Cada culto é uma adoração ao Senhor, porque oramos, lemos a Bíblia, ouvimos Deus falar no nosso coração, a nossa vida. Que coisa extraordinária, irmãos, ser um crente em Cristo Jesus. Irmãos, é algo extraordinário ter a certeza da salvação, né? Estar na igreja, reunido em casa, neste tempo de pandemia, mas, meus irmãos, com o nosso coração alegre. Eu sei que muitos irmãos estão preocupados, estão sentindo saudade da igreja. Eu também estou sentindo saudade dos irmãos, de estar ali no bairro, de visitar, de estar junto com os irmãos, mas com certeza, meus irmãos, isso vai passar. Nós ouvimos isso constantemente nos meios de comunicação. Isso vai passar. Então, meus irmãos, que os irmãos tenham uma semana muito abençoada. É o nosso desejo, é a nossa oração na noite de hoje. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelos irmãos que estão enfermos e também pelo nosso bairro. Irmãos, deva ser uma preocupação os irmãos orarem pelo bairro Fazendinha. É o bairro onde a nossa igreja está instalada, né? Vamos orar para que Deus possa abençoar
e que nós sejamos instrumentos usados por Deus para fazer então a sua vontade. Como já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre adoração. Mas, no final dessa série de estudos, nós teremos um culto cantado. E este culto cantado, irmãos, eu gostaria que houvesse a participação dos irmãos. Eu estou pedindo aos irmãos que orem antecipadamente por este culto, porque este culto será também uma bênção para a igreja. Eu já tenho, meus irmãos, o tema deste culto. 10.000 razões para adorar. Os irmãos já pensaram nesse tema? O tema não é bonito? Não será oportuno para um final de estudos sobre adoração? 10.000 razões para adorar. Estamos juntos, irmãos? Sim, eu creio. Daqui a pouco a gente volta. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia.
Meus irmãos, muito boa noite mais uma vez. A adoração e a restauração da pessoa é o tema da mensagem desta noite. Nós vamos fazer então a leitura, embora que não farei a leitura de todo o texto, mas nós vamos estudar o texto, alguns versículos. Lucas capítulo 7, de 36 a 50. Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, porque isso vai ajudar a compreensão dos irmãos durante o estudo. Ok, irmãos? Vamos fazer dessa forma? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, de 36 a 50. E nós vamos então trabalhando alguns versículos desse texto. A adoração e a restauração da pessoa. Lucas capítulo 7, verso 36, diz o seguinte: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Esse é o verso, capítulo 7, verso 36. Eu creio que os irmãos acompanharam na sua Bíblia. Então vejamos. Analisando parte do texto, temos a ênfase, a postura do adorador, de humildade e contrição. Contrição falei sobre no estudo passado, como algo muito proveitoso. Neste estudo, nós vamos enfatizar mais a questão da sinceridade, da simplicidade e da transparência. Todos nós, irmãos, temos que carregar dentro de nós esse momento na nossa vida. Nós temos que sempre sermos crentes sinceros. Precisamos ser crentes com simplicidade. Não precisamos dizer o que somos, o que sabemos fazer, o que queremos fazer, os títulos que nós temos. Meus irmãos, eles até são importantes, mas são detalhes da nossa vida diante de Deus. Por quê? Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Mas precisamos também da transparência. Então é algo que está dentro da nossa maneira de ser como crentes e como adoradores. Então, a ênfase neste estudo, os irmãos vão observar que a sinceridade, a simplicidade e a transparência. Então, o autor, ele registra a formalidade como prejudicial, cria gigantescos obstáculos que têm impedido muitas pessoas de adorarem e de receberem a bênção de Deus. Os irmãos sabem que sempre num culto de adoração existem aqueles empecilhos, aquelas dificuldades existentes. Uma hora é o som, uma hora é o microfone, outra hora alguém fala alguma coisa, uma hora alguém faz uma colocação que está fora de ordem. E essas coisas, na verdade, nos dificultam, então, na nossa adoração ao Senhor. Então, não podemos deixar que os empecilhos nos dificultem a adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus com nosso coração limpo. Eu tenho dito à igreja, não sei se os irmãos lembram, e recordar é viver também, né? É dizer aos irmãos que quando nós saímos de um culto, nós temos que estar com o nosso coração agradecido a Deus por aquele culto e nós queremos mais no outro que vai acontecer, ou na quarta-feira, ou no domingo, ou na casa de um irmão, ou num culto ao ar livre, ou numa concentração evangelística, ou numa carreata. Meus irmãos, nós vamos entender que, de fato, para o adorador, nós precisamos, então, estarmos à disposição para recebermos as bênçãos do Senhor. Então, o verso 37, nós verificamos o seguinte: perdoados são os teus pecados.
Diz a palavra de Deus: a tua fé te salvou. Vai em paz. Primeiro momento que nós queremos frisar aos irmãos, depois dessa introdução, a polêmica da inconveniência. A polêmica que gera quando alguém se presta a adorar diante do seu momento singular é tido ou visto como inconveniente. Então, algumas coisas atrapalham a nossa adoração. Mas no caso, meus irmãos, que nós nos reportamos à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que no verso de número 36, o fariseu, homem considerado distinto, convida Jesus para comer com ele. É um homem que porta um título e uma posição social e religiosa. Então, os irmãos lembram que há poucos minutos eu falei sobre a nossa posição social, os nossos títulos. Mas o que é mais importante, meus irmãos, é a nossa sinceridade, é a nossa simplicidade, é a nossa transparência, é a nossa maneira de ser, de estarmos junto com o Senhor. Então, meus irmãos, é um homem que porta com o título de uma posição religiosa. Mas no verso 37, nós temos uma mulher prostituta invadindo aquele ambiente, atirando-se aos pés de Jesus. Literalmente, meus irmãos, a Bíblia nos dá essa compreensão. Ela se atirou aos pés de Jesus, ela se jogou aos pés de Jesus. Então, algumas pessoas estão impregnadas de imundícies, com o coração despedaçado pelo impacto do remorso dos seus pecados, e estão se vendo indignas para se apresentarem diante de Deus para adorá-lo. Então, irmãos, ao nos apresentarmos diante de Deus, meus irmãos, nós precisamos estar usando a mesma forma como aquela mulher usou. Ela se prostrou diante do Senhor, ela se ajoelhou-se diante do Senhor. E nós, então, precisamos fazer o mesmo. Com certeza isso vai, então, nos ajudar. Outro momento que nós vamos verificar é a polêmica da extravagância. O fariseu, ele recebeu Jesus em sua casa, cheio de empáfia, de incredulidade. No texto, nós temos esta visão. Mas a mulher pecadora, cheia de iniquidade, ela entra pela porta de posse de um perfume caríssimo da sua época. Vem e derrama sobre os pés de Jesus. Meus irmãos, que parábola interessante, irmãos. Que mensagem poderosa aos nossos dias, neste momento. Meus irmãos, a nossa vida é o bem mais precioso que possuímos, enquanto podemos retê-la conosco. Enquanto estivermos com a nossa vida dada por Deus, com certeza, meus irmãos, nós entendemos que a nossa vida ela é preciosa. E eu tenho falado aos irmãos, quando falo sobre família, que a família é um bem precioso. É o melhor bem que nós temos é a nossa família. Cremos nisso, pregamos isso, vivemos isso. A família é um grande patrimônio que nós temos. Não é isso? Então vejam os irmãos. Aquela mulher, ela usou de um momento, meus irmãos, que provavelmente ninguém estava esperando. Ela entra pela porta de posse de um perfume caríssimo da sua época. Mas se ela não fica com aquele perfume consigo, ela se derrama então, ela se joga, ela se coloca então sob os pés de Jesus. Então, é proveitoso para nós nos colocarmos então aos pés de Jesus. Então, irmãos, um convite à luz da palavra de Deus, à luz desse texto, à luz desta mulher que tem um exemplo
fantástico para as nossas vidas é dizer aos irmãos que nós precisamos a cada dia nos colocarmos aos pés de Jesus. Se colocar aos pés de Jesus em oração, se colocar aos pés de Jesus em submissão à sua vontade, se colocar aos pés de Jesus com o coração limpo, com o coração para adoração ao Senhor. Então, irmãos, no verso 44, o texto nos diz que toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhe dos frutos espinheiros, nem uvas dos espinhos. Mas o verso 45 diz então que o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu tesouro, pois a boca fala do que o coração tem grande quantidade. Então, os irmãos, vejam que a junção dessas frases nos leva a pensar neste tesouro. O texto diz: o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. Então, significa dizer que nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. Nós temos que dar o melhor para a igreja do Senhor. Algumas coisas têm ocupado-nos de tal forma que nós tiramos o tempo que é de Deus. Eu quero contar, meus irmãos, rapidamente, dizer aos irmãos a experiência que estou tendo, meus irmãos, nesse tempo de pandemia. Eu tenho, meus irmãos, nos colocado mais centrado naquilo que Deus tem aos nossos corações, às nossas vidas. E a preocupação de transmitir, de preparar, e essa preocupação não é só nossa, né? É um quarteto. Eu e Antônia aqui, irmã Valquíria, irmão Flávio, nós todos nos empenhamos para fazer o melhor e para reproduzir o melhor. Mas para reproduzir o melhor que está no nosso coração. Nós não vamos consultar nada externamente. Nós vamos consultar a Deus em primeiro lugar, para que Deus fale ao nosso coração e Deus fale, então, a nossa vida. Mas entendemos também, completa o texto, a boca fala do que o coração tem grande quantidade. Então, popularmente, a boca fala o que o coração está cheio, não é verdade? Então, biblicamente, nós vamos entender também desta forma. Então, Jesus percebe que aquele fariseu nunca haveria de chorar aos seus pés, porque não admitia possuir grandes motivos de gratidão a Deus, ao ponto de ofertar-lhe o melhor tratamento para si. Então, irmãos, nós precisamos, então, oferecer o melhor para Deus. Você tem que oferecer o seu tempo, oferecer a sua vida, oferecer a sua disposição, oferecer a sua sinceridade, oferecer a sua simplicidade, oferecer, tecnicamente, né, a sua vida, a sua família, né? Olha, Senhor, eu estou com a minha família à disposição para o teu trabalho. Então, diga às crianças o quanto elas é importante para Deus e para a igreja de Jesus. Envolva as crianças, irmãos, na igreja de Jesus, para que elas sejam, de fato, já desde pequenas, orientadas para serem adoradores, ou adoradoras, do Senhor. Então havia, sim, uma expressão de amor, havia uma expressão de sinceridade, de grande consideração e súplica diante do Salvador. E o texto diz, no verso de número 47, eu vos mostrarei quem é semelhante àquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Quantas pessoas estão precisando apresentar-se a Jesus do jeito em que se encontra e não sabe como fazê-la? Nós temos visto os nossos missionários contando experiências,
muito interessantes quando elas fazem trabalho às ruas. Por exemplo, é um trabalho da Cracolândia. Meus irmãos, é um trabalho muito difícil. Trabalho de capelania hospitalar é muito difícil. Trabalho de capelania militar. Trabalho com crianças nos colégios. Ter colégios de todas, ter crianças, digo, de todas as formas, de toda a maneira, ensinada de diversas formas. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Há, então, uma necessidade de cerimônias para vir a Jesus e adorá-lo. Ele nos aceita até mesmo na nossa simplicidade. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra com os irmãos nesta hora. Vamos então concluir a mensagem desta noite. Jesus reconhece os verdadeiros adoradores. Você é um adorador? Então, Jesus conhece quando você está adorando ao Pai em espírito e em verdade. O gesto daquela mulher impressionou a Jesus, irmãos. Jesus ficou impressionado com a posição daquela mulher, com aquele perfume, a maneira como ela se colocou aos seus pés. Na casa de um fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, irmãos. Era o melhor da época. Era top de linha, irmãos, naquele tempo. E hoje, como estamos adorando a Deus? Quais as formas atuais dos verdadeiros adoradores de Deus? O perdão deve fazer parte da nossa vida. Verdadeiros adoradores sabem o momento certo de perdoar. Na adoração, há a restauração de pessoas na presença de Jesus. Que o Senhor, então, para tanto, possa nos abençoar nesta noite. Nós vamos orar ao nosso Deus e com esta oração nós estamos dizendo a nossa gratidão ao Senhor e a nossa adoração constante na presença do Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos, Senhor, pela mensagem desta noite. Guarde o teu povo, guarde o nosso bairro, guarde a nossa cidade, guarde o nosso Brasil. E que diante de ti nós estamos nesta noite prestando um culto como verdadeiros adoradores. Dá-nos a tua graça e permita a todos uma semana muito abençoada e que em todos os instantes nós estejamos prontos para orar, para ler a palavra de Deus e para praticarmos a cada dia a adoração diante daquilo que ouvimos na noite de hoje. É a nossa oração que fazemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E que todo o povo de Deus diga amém. Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Val voltou, mais um final de semana, né? Que Deus nos concede pra gente falar do amor dele, né? E a tia Val agora vai passar um vídeo musical pra vocês, tá bom? Aí vocês prestem bastante atenção, tá? A tia Val já volta. Até já! 1, 2, 3, palavrinhas! Respeitável público! É muito bom ter Jesus no coração! É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração.
É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É bom demais! Então, crianças, gostaram do vídeo? Bem interessante, né? Como Deus é tremendo, né? Como Deus cuida de nós, né? Então, a melhor decisão que nós temos é ter Jesus no nosso coração, não é isso? Quando Jesus habita no nosso coração, tudo fica diferente. Somos pessoas melhores, sempre procuramos praticar as boas obras, né? Demonstramos o amor ao próximo, procurando sempre fazer a vontade de Deus, né? E ter Jesus no coração também significa sempre servir, né? Sempre ajudar e não esperar nada em troca, não é isso? Porque a recompensa vem de Deus, não é isso, crianças? E o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a vontade do Pai, não é? Uma pessoa que tem Jesus no seu coração vive para as coisas que são de Deus, né? E não faz parte desse mundo cheio de maldade, cheio de violência, não é? Então nós devemos a cada momento buscar mais a Deus. E com isso Deus transforma o nosso coração, não é? Acontece a transformação e a purificação de Jesus em nossas vidas, né? Que a gente começa a praticar o bem, a praticar as coisas boas, não é? Então nós devemos o quê? Demonstrar que Jesus verdadeiramente está dentro do nosso coração, com as nossas atitudes, não é? Orando a Deus, louvando, né? Obedecendo os pais, não se esqueçam de obedecer os papais e mamães, ajudar nas tarefas, né? Tá bom, meus amores? Fico com Deus, semana abençoada, que nós continuamos orando pela vida do Gustavo, graças a Deus, Deus, né, tem feito milagres, e agradecer a Deus por tudo, não é? Que Deus é maravilhoso. E continuar também orando para passar essa pandemia, né? Pra gente voltar para nossa igreja. Tá bom, meus amores? Beijo, muita saudade de vocês, tá? Ficam com Deus.